Chegamos. Aqui já prontos. Bom dia, boa tarde, né? Já estamos em boa tarde. Bom dia não, meio-dia, já são meio-dia. Ontem não conseguimos fazer a nossa live, eu cheguei de viagem em cima da hora e a nossa viagem atrasou muito, tivemos alguns imprevistos e a gente não conseguiu fazer a live ontem à noite. Então adiei para hoje, meio-dia, num horário que eu acho que dava para encaixar. E aí, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso cliente, sobre empreendedorismo. Tenho muita novidade para você hoje. A partir de semana que vem, a gente vai fazer uma maratona de confeiteiras na prática. Porque, apesar de eu te ensinar um pouco sobre empreendedorismo, porque uma confeiteira também precisa ser uma empreendedora, meu interesse é que você consiga viver de confeitaria, que você consiga ter o seu rendimento financeiro mensal da confeitaria, que você viva realmente de confeitaria, não tenha que ter 300 mil empregos e a confeitaria seja só mais um bico. Então, semana que vem a gente vai começar uma maratona de confeiteiras na prática, então vai ser live todos os dias. A gente tem um horário específico, não vai ser no horário que normalmente a gente faz, porque para que seja todos os dias, eu preciso que seja um horário que se encaixe na minha agenda todos os dias. Então, vamos deixar marcado para todo dia 10 e 7 da manhã, ok? Então, 10 e 7, mas Bianca, por que 10 e 7? Porque a gente tem que ter uma quebra e para você ficar mais fácil de decorar. 10 e 7 da manhã, todos os dias a gente vai ter live a partir de, vou lhe contar, dia 18. A partir do dia 18 ao dia 25, nós vamos ter live todos os dias, 10 e 7 da manhã, ok? Para que, Bianca? É uma maratona, confeiteiras na prática. Como eu te falei, nós temos mentorias, nós temos cursos de treinamento para que você consiga viver de confeitaria, literalmente, né? Te mostrando na prática o que é a confeitaria e como você conseguir viver de confeitaria. Então, nós vamos começar uma turma de um desafio de 28 dias de confeiteiras na prática para você ter um rendimento financeiro rápido com confeitaria. Então você sai do zero até você conseguir ter um rendimento em 28 dias. Você vai sair do zero até você conseguir o seu rendimento financeiro e nós vamos começar a aquecer, né, para esse grupo no dia 18. E aí as inscrições vão se abrir e se você gostar dessa maratonazinha, e aí você pode fazer parte, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar aqui sobre as necessidades do seu cliente, como que eu consigo, na verdade, cativar o meu cliente, como que eu consigo fidelizar o meu cliente, como que eu consigo capturar o cliente, sabe, de em cheio. Então, nós vamos tratar aqui hoje sobre o que você deve oferecer, o que você procura oferecer para o seu cliente, o que você... quais pontos você precisa atingir para você conseguir fidelizar esse cliente, para que você consiga ter um cliente sempre ali com você, para você encantar o seu cliente, como eu encanto o meu cliente, tá? Então, eu vou te dar 19 necessidades que são mais gerais, às vezes, no mercado,
que o seu cliente tem e que você precisa tentar suprir. Porque quando você vende algo e atende só uma necessidade ou um desejo do cliente, esse elo que você criou com o cliente ali ainda é muito frágil. Por exemplo, uma necessidade do cliente é que tenha a funcionalidade, que o produto que você esteja vendendo tenha funcionalidade. Então, por exemplo, eu quero que uma geladeira gele, eu quero que um doce seja doce, ou sei lá, você consegue entender? Então, assim, eu quero uma água gelada. Então, quando você atende somente essa funcionalidade, é algo ainda muito frágil. E quando você, na verdade, busca atender mais de uma funcionalidade, mais de uma necessidade do seu cliente, esse elo que antes era frágil se torna 3 vezes mais potente. Então, assim, ele na verdade é para te conseguir fazer com que você gere um elo e que o seu cliente possa, na verdade, ficar completamente apaixonado por você. E você precisa atender o máximo de necessidades possíveis no seu produto, ok? Bianca, mas eu não consigo atender as 19 necessidades, ok? Mas atenda mais de uma. Tente atender pelo menos 3. Então, eu vou te falar aqui mais ou menos o que você precisa procurar no seu produto, tá? Então, por exemplo, vamos usar como um exemplo geral. Vou virar aqui pra gente até desenhar. Como exemplo geral, um bolo. Vou desenhar aqui mais ou menos um bolo. Não sou desenhista, sou confeiteira. Mas vamos desenhar aqui. Deixa eu firmar aqui que tá fraco. Vamos desenhar um bolo. Conseguem? Ok. Então, qual a funcionalidade quais são as necessidades que eu preciso suprir num cliente quando eu estou vendendo um bolo para ele? Então, aqui a gente tem 19, vamos ver quais das 19 cabem no bolo, ok? E você, se tiver um outro produto, se você não trabalhar com confeitaria, anota aí as 19 necessidades que você pode buscar no seu produto. Então, que seja que eu trabalhe e eu venda perfume. Não, eu vendo curso de inglês. Tudo isso dá para encaixar essas 19 necessidades, tá? Então, primeira necessidade do cliente é que o seu produto tenha funcionalidade. Então, E o que é a funcionalidade? É quando o produto atinge um objetivo. Então, por exemplo, meu doce, eu estou vendendo um café que promete tirar o sono. Então, que ele tire o sono, entende? Eu estou vendendo uma TV para a pessoa assistir entretenimento, tem entretenimento. Então, que ela funcione. Eu estou vendendo uma geladeira, então ela precisa gelar. Então, eu estou vendendo um bolo, por exemplo, se fosse um bolo fake, um bolo para decorar a mesa do aniversário, que incrível, tem que ser um bolo lindo, ok? Então, se a funcionalidade dele é decorar, ele tem que ser minimamente bonito. Não, eu estou vendendo um bolo, por exemplo, se eu vendo um bolo só para cozinha, para corte, para um bolo ser muito gostoso, então ele tem que ser incrivelmente gostoso. Se ele é só para cozinha, normalmente dá para ser um bolo mais molhadinho, dá para ser um bolo que às vezes leva frutas frescas. Então, assim, a funcionalidade dele, não, eu estou vendendo um bolo que vai servir para decorar e para servir os convidados, para comer, né?
Então tá, então eu tenho que ter um bolo que tenha estrutura suficiente para aguentar o ambiente, eu tenho que ter um bolo que não vai azedar, entendeu? Eu tenho que ter um bolo que vai ser gostoso. Pô, só aí já são algumas funcionalidades que são bolos diferentes, consegue ver? O só fake, o bolo da cozinha e o bolo de mesa, que é para decorar e para comer. Então, cada um tem uma funcionalidade diferente e ele tem que cumprir a funcionalidade que ele precisa, ok? Então, se você atingiu esse, já é um elo que você consegue. 2, preço. Algo que caiba no orçamento do seu cliente. Por exemplo, vou dar um exemplo de um estudante. Um estudante não tem o mesmo valor, qual é o nome? O mesmo poder aquisitivo que um empresário. É diferente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se eu tenho uma confeitaria perto de uma universidade, é um preço. Se eu tenho uma confeitaria perto de um conjunto empresarial, é outro poder aquisitivo. Como também cada um é um tipo de produto. Por exemplo, não dá para eu querer vender uma bicicleta para um estudante de 3.000 reais. Esse estudante vai ter que ter uma bicicleta, sei lá, de 300, 500 reais. Agora, um empresário ou um ciclista, não sei o que, ele paga facilmente 3.000 reais numa bicicleta, entende? Então esse até é o poder de você conseguir enxergar o seu nicho, para quem você está vendendo. A mesma coisa um bolo. Não adianta eu querer vender, se o meu público que eu vendo tem um poder aquisitivo baixo, muitas vezes não adianta eu querer vender um bolo de pasta americana, porque vai custar no mínimo 2 vezes mais do que um bolo de chantilly. Então, que eu faço um bolo de chantilly muito legal, com personagens, com decoração, com papel arroz, bonitaço, mas talvez não faça o bolo de pasta americana, entende? Por quê? Porque é o que cabe no bolso do meu cliente. Então eu tenho que sempre olhar para a necessidade. Então, qual é a necessidade, qual é o preço que o meu cliente pode pagar? Ele pode pagar, sei lá, um bolo de pasta americana? Então tá, então eu ofereço o bolo de pasta americana. Não, ele não consegue, porque ele não tem como pagar 2, 3 vezes mais do que o preço de um bolo de chantilly. Então aprenda a fazer decorações incríveis com chantilly, entendeu? E aí você atinge essa necessidade. 3, conveniência. Quando algo ajuda você a poupar tempo. Por exemplo, se você tem uma mãezinha que seja habilidosa para decorar um bolo, ela vai lá e faz. Ela pode fazer? Pode. Se ela for na internet, ela acha uma receita de bolo? Acha. Se ela for na internet, ela acha como decorar esse bolo? Acha também. Mas ela tem tempo para fazer isso? Não. Então, aí entra a questão da conveniência, tá? Então, eu tô oferecendo um serviço que está sendo conveniente para o meu cliente. Então, eu estou ajudando ele a economizar tempo. Eu estou ajudando ele a conseguir fazer tudo que ele precisa fazer e conseguir o que ele quer. Entendeu? Então, por exemplo, eu tô no meio do caminho, sei lá, qual é aquela pista lá da São Paulo, no Express, assim? Aquela... Não é pista, é rua em São Paulo. Tô no meio da Paulista. No meio da Paulista as pessoas são rápidas, elas querem agilidade, que não sei o que, tá.
Então, por que eu não monto, ao invés de eu montar uma confeitaria para as pessoas sentarem e tomar um café e ter um momento relax, sabe? Por que eu não monto uma cafeteria express? A pessoa pega e leva, pega e leva, pega e leva, tipo quase que McDonald's, né? Você passa lá e aí eu foco o meu produto para aquilo. Então, por exemplo, eu foco o meu produto para um cookie, para um brownie já num potinho que a pessoa pode sair levando na mão, entendeu? No envelopinho que a pessoa já pode sair levando e mordendo. Os copos de café já com a tampa, então aquele café já para viagem que você consegue pegar rápido e sair andando sem ele entornar em você. Você consegue entender? Eu tô oferecendo uma refeição, mas eu tô oferecendo agilidade de tempo para aquela pessoa. Então, a mesma coisa da questão da mãezinha que é super talentosa, adora fazer as coisas pro filho, tá, mas ela não vai ter tempo de decorar o bolo do aniversário. Isso é uma conveniência, tá? Por exemplo, um hotel perto de um centro de eventos. Isso é uma outra conveniência. A pessoa tem um hotel perto de um centro de eventos. Então, é uma conveniência. 4. Privacidade. O cliente pode relaxar, pois há silêncio. Calma aí, gente. Tô enxergando. Então, por exemplo, eu posso comprar com você, mas eu não quero sei lá, que as pessoas fiquem sabendo, ou eu quero que você entregue, entende? Privacidade, ela conseguir fazer alguma coisa sem ter aquela... como que eu consigo explicar isso aqui? Por exemplo, na minha confeitaria, deixei um exemplo aqui, as pessoas gostam às vezes de trabalhar, de fazer coisas de trabalho. Então, por exemplo, eu vou lá e coloco, botando a mão na boca, abafa o som, né? Eu vou lá e tenho um ambiente, por exemplo, algumas mesas que são mais separadas. Então, por exemplo, a pessoa pode sentar, tem mais de um ambiente, então a pessoa pode sentar num ambiente mais estilo negócio. Ou, por exemplo, eu tenho uma área kids, aonde a família pode sentar com a criança sem ter aquele estresse. Nossa, tá gritando no meio do restaurante. Não. Ou, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito, cachorros, né? Então, nós somos uma empresa que somos Pet Friends, e a pessoa pode ir com seu cachorro e sentar numa área externa, aonde você pode ir com o cachorro sem atrapalhar as pessoas que estão dentro da loja. Então, você ter também uma privacidade, você conseguir ter mais de um ambiente gera uma privacidade. Como que a gente pode conseguir trazer essa privacidade pro bolo? Você ter, às vezes, para encomenda, você às vezes ter um ambiente para você atender o seu cliente separadamente. Então, assim, não é você, às vezes, eu vou fechar uma encomenda, mas estou lá no meio da minha linha de produção com outro cliente do lado. Às vezes, não sei se você já se deparou com essa situação, de você, às vezes, da pessoa querer te pedir um desconto, ou de você querer pedir um desconto porque você está fazendo uma compra maior, mas tem um outro cliente ali esperando para falar. E aí você se sente desconfortável de botar a pessoa numa situação desconfortável, de já que ele concedeu um desconto para você, ter que ser obrigado a conceder um desconto para outra pessoa. Então, às vezes, é bom você ter um lugarzinho separado para, na hora que você estiver atendendo um cliente, está atendendo aquele cliente, e na hora que você for atender outro cliente,
você pode atender cada um por vez, tá? Então não fica um sabendo da negociação do outro, sabendo do que o outro está comprando, está pedindo. Então assim, ter um atendimento diferenciado para cada cliente, tá bom? Sexto não, calma aí. Deixa eu mudar aqui. Perdi o meu quinto, mas já achei. Ó, estilo. Quando o seu estilo reforça como o cliente gosta de ser percebido. Por exemplo, às vezes o seu cliente tem um estilo mais natureba. Nossa, minha xuxinha foi. Tem um estilo mais natureba, tem um estilo, por exemplo, vamos puxar para um estilo de bolo, tá? Às vezes minha festa é safari. Então, mas qual é o estilo desse cliente para que nem todos os safaris sejam iguais? Então, às vezes você colocar um bonequinho que seja mais a cara do cliente. Às vezes você colocar o safari do seu cliente vai usar em tons de verde e laranja. Às vezes o safari do outro vai usar em um tom de pastel, tipo um craft. Às vezes um safari do outro vai ter uns bonequinhos, os bichinhos mais vintage, e o outro não, gosta de cor viva. Então assim, você dá uma característica, um estilo, nunca fazer um bolo literalmente igual ao outro. Você buscar um estilo que caracterize, que tenha a personalidade do seu cliente. Assim como num produto. Então assim, eu posso, quando você vai vender que seja um perfume para um cliente, você vai perguntar pelo menos, olha, você gosta de coisas mais doces, mais florais, mais cítricas, mais doces ou sei lá, mais frescas. Você vai procurar a personalidade daquele cliente para você conseguir dar o estilo dele, acertar no estilo certo daquela pessoa. Entende? Sexto, o designer e a usabilidade. Algo que é intuitivo para ser usado pela primeira vez. Um exemplo, um carrinho de bebê que dobra com um botão. Então assim, às vezes você tem, isso é a maior facilidade da vida, né? Isso é uma das melhores coisas, você realmente conseguir criar um design que tenha uma usabilidade, literalmente. Então assim, no caso do bolo, por exemplo, eu consegui criar um bolo que sirva para decorar a mesa e ser incrivelmente gostoso para servir aos convidados. Show! Outra coisa por exemplo, a questão do carrinho de bebê. Então você tem o design do carrinho que você apertou no botão e o bicho já dobra inteiro e tá tudo certo e tá tudo ótimo. Então assim, às vezes você conseguir desenvolver algo. Uma outra coisa que eu vi uma vez numa confeitaria e que é muito legal, por exemplo, eles desenvolveram bandejas de café. Então eram tipo bailarinas, né, de bolo, mais ou menos isso, de 3 andares. E ali ele tinha todo o café, a pessoa comprava aquilo e aquilo dali vinha com todo o café da pessoa. Então ali você já tinha os pães, os frios, os salgados, os doces, pãezinhos doces, geleias, tudo estava ali. Então é algo que tinha um designer bonito e tinha uma usabilidade, porque já servia para tudo, ok? Sétimo, status e identidade.
quando você oferece algo que eleva o status social. Exemplo, embarque preferencial de primeira classe no avião. Então, assim, por exemplo, quando o status, muitas vezes eu, principalmente que trabalho com confeitaria, é muito legal você ter algo instagramável. Então, que eu consiga fazer um produto que seja incrível para a pessoa fotografar, para a pessoa postar aquele momento legal, que tem uma parede legal para a pessoa fotografar, que não sei o que. Isso eleva o que? O status e a identidade da pessoa. Então, uma outra coisa é quando você vai fazer parte do evento de alguém, da festa de alguém. Entenda que quando a pessoa está se preparando para montar um evento, para montar uma festa, ela está sonhando com a festa do artista, ela não está sonhando com a festa de fundo de quintal que ela podia fazer um churrasquinho. Ela normalmente se prepara, ela guarda dinheiro, ela economiza dinheiro para aquilo, para que ela consiga fazer algo incrível que se assemelhe à festa do artista, aquela festa que ela sonha em ter. Então, se preocupe quando for pensar em idealizar o bolo para o seu cliente, e entregar isso, entregar um sonho, entregar não somente um produto, mas entregar a expectativa, a realização de um sonho, a realização de um desejo. Isso é muito, muito, muito importante. E lembra, eu tô aqui te contando, falando desse monte de treco, são 19, não sei se eu vou conseguir chegar a 19 em uma hora, mas tudo bem. Eu ainda tô na 7ª, mas é muito importante que você entenda que você não precisa cumprir todas essas funções no seu produto. Mas se você conseguir cumprir pelo menos 3, você já vai ter realmente uma grande chance de fazer o seu cliente se apaixonar por você e fidelizar. E muito melhor ainda é falar de você para os outros, fazer propaganda para você, ok? Então, 8º, durabilidade. Algo que pode ser usado por muito mais tempo que os demais. Bateria portátil de celular que permite 5 cargas, por exemplo. Ao invés de você comprar aquela bateria portátil que dá uma carga e acabou. É muito mais. Isso é uma coisa que a gente não consegue fazer no bolo. Pelo menos no bolo físico. Já o que teria de uma durabilidade é que, nossa, o meu bolo vai conseguir ser lindo, maravilhoso e ficar não sei quantas horas na sua mesa sem estragar, para você poder servir. Isso seria uma durabilidade. Enquanto o bolo da padaria, que tem o morango já meio velho, não sei o que, porque o meu bolo é super fresco, então ele consegue durar um dia. Já o bolo da padaria, que não é fresco, que ela faz no dia anterior, não vai durar. Então, assim, talvez assim a gente conseguiria acrescentar durabilidade no nosso produto, tá? Mas fora isso é que ele consiga fazer algo a mais do que os outros, os demais, os concorrentes fazem, tá? 9º, performance. Mais rápido ou robusto que as demais opções. Por exemplo, um software que processa 1 milhão de pedidos por 1 minuto. Então, assim, é o que eu falei, assim, de você conseguir produzir, o exemplo lá da Avenida Paulista, conseguir produzir um produto muito bom, mas que a pessoa consiga pegar e levar, ou que ela possa, por exemplo, fazer a encomenda do seu bolo em 24 horas antes, ao invés de... ou que você consiga fazer um bolo com um designer incrível que os outros não consigam. Então, por exemplo, um bolo esculpido é muito uma questão de performance, né? Quero ver alguém te bater, é bem mais difícil. Uma coisa que eu vejo, às vezes eu
e é muito lindo. São macarrons. As pessoas tem um pessoal que produz, eu acho que, não sei se é os Estados Unidos ou se é lá no Japão, macarrons, e o recheio dos macarrons são mini rosas de glacê. É surreal, assim, é um macarrão em cima, um macarrão embaixo e aquele anel de micro rosas de glacê real e lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. Tem margaridas, tem orquídeas, tem micro rosas. Como, gente? No recheio de um macarrão que é meio centímetro. É lindo, alta performance, e quero ver alguém bater isso. E as pessoas compram só porque... E aí é um elo só, cara. Um elo só que eu acho que já bate 10 elos. 10 necessidades. Ó, 10. Eficiência. Faz mais com menos ou mesmo o mesmo recurso. Exemplo, método de atendimento onde você atende o dobro de mesas com a mesma quantidade de garçons. Isso é um exemplo. Por exemplo, eficiência. Eu vendo bolo, vendo doce, vendo os personalizados, vendo trufa decorada, vendo as lembrancinhas. Isso aqui se chama eficiência. Você consegue fazer coisas muito bem. Lembre que não dá para fazer porcaria. Coisas muito bem, mas eu vendo... A pessoa me contrata porque eu consigo entregar tudo. Então ela só tem um fornecedor para retirar o produto da festa dela toda. 11. Segurança. Oferece um nível de proteção superior. Exemplo, carros da Volvo salvam mais vidas em acidentes. Então, aqui ele dá um exemplo de tipo, porque o carro da Volvo, se você pega o mesmo número de acidentes, de pessoas que sofreram acidentes com o carro da Volvo, ou com o carro da Fiat, ou com o carro da Mercedes, ou com o carro, sei lá, bota os grandes lá, o da Volvo é o que tem menos número de pessoas que acabam morrendo, entende? Então, assim, é uma questão de segurança. Por exemplo, seu produto nunca teve problema com pessoas dizendo que comeram, que passaram mal e que acharam, por incrível que pareça, eu já encontrei pedaço de coisas dentro de alimentos, tipo esponja dentro de alimentos. Então, assim, o ambiente onde é a sua confeitaria é um ambiente limpo. Por exemplo, eu entro para buscar ou eu vou buscar a minha encomenda e tá lá um monte de lixo espalhado pelo chão, um monte de barata andando, então, de rato. Não é um lugar que você zele pela sua segurança alimentar até, tá? E a segurança das outras pessoas. Riscos. Minimiza a chance de dar errado. Exemplo, entrega garantida. Em 24 horas ou você não paga. Por exemplo, você às vezes ter no seu contrato lá de doces que uma margem de segurança para o seu cliente. Por exemplo, seu cliente quer que você entregue o produto ou que ele possa retirar o produto meio-dia. E se ele não retirar e se o produto não estiver pronto meio-dia, você devolve o dinheiro dele. Ele pode levar o produto de graça e, por exemplo, não precisar pagar, ou não precisa pagar a diferença que ficou, porque ele já vai ter dado um sinal, né? Porque é isso que é como é. Ou ele leva um desconto. Então é assim, é uma margem de segurança para o seu cliente. Por exemplo, nós trabalhamos com venda de cursos online. Então, nós, consultorias e coisas assim, mentorias, né? Então, nós temos uma margem de segurança para o nosso cliente. Normalmente, o nosso cliente pode comprar e se até em
cada uma tem um prazo, tá? Mas, por exemplo, se até em 30 dias ou até em 15 dias ele desistir ou não gostar do produto, ele recebe o valor dele de volta integralmente, sem nenhum questionamento, sem nada. Por quê? Porque eu confio no meu produto e se a pessoa acha que não vai servir para ela, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, a gente tem tranquilidade em relação a isso. Então, é uma questão da pessoa não correr o risco. Por exemplo, nós vendemos também, já fizemos algumas ofertas aqui na minha loja de produto físico, na Caramelle, alguns vouchers de promoção que só rolam, faz tempo que não acontece, mas que só rola dentro de, às vezes, grupos de WhatsApp, que a gente faz, algumas chamadas que a gente faz, as pessoas entram e lá a pessoa compra o seu voucher e se ela desistir, ela tem até, eu acho que 7 dias para desistir. Se ela desistir, ela só manda uma mensagem pra gente e a gente devolve o dinheiro e ela desiste do voucher e tá tudo certo. Sem nenhum questionamento, entende? Então, assim, é muito importante você dar a sua cara à tapa também, para que o seu cliente possa confiar em você. Entenda que o risco é seu e não do seu cliente, entende? 13. Customização. Pode ser alterado para ficar como o cliente deseja. Exemplo, um creme hidratante com aroma e perfume do seu cliente. Ou, por exemplo, o seu bolo. Não, eu faço bolos de chantilly? Faço. Mas Bianca, eu queria que o bolo de chantilly, ou sei lá, eu faço bolo... Eu queria um bolo do sabor, sei lá, com morango. Pode ser? Pode ser. Ou eu queria um bolo de safari, mas eu queria que levasse o nome, que tivesse o nome do meu filho. Pode ser? Eu queria que tivesse um elefante rosa ao invés do elefante cinza. Pode ser? Pode ser. Então é sempre bom customizar, dar a oportunidade do seu cliente ter um produto personalizado, tá? Então, assim, nos nossos produtos, por exemplo, os empratados ou os nossos cafés, você tem a opção, você pode botar borda de Nutella, borda de doce de leite, você pode botar chantilly, você pode não colocar, você pode acrescentar mais morango ou não. Então, é sempre importante você dar liberdade também para o seu cliente customizar. 14º, sustentabilidade. O que você vende atende regras superiores de ética, impacto ambiental e medo ambiental. Exemplo, verduras orgânicas, produtos locais. Então, assim, você tem algo que diferencie, por exemplo, eu acho que isso é legal trabalhar, eu acho que isso é legal se você trabalha com encomenda, principalmente na sua rede social. Você quer ver um exemplo disso, que eu até mostrei esses dias a Leandro, eu acho que eu comentei numa live por último aqui também. É um pessoal que eles têm uma fazenda, que eles vendem produtos, eu não acho que é orgânico, porque ela lá não fala que é orgânico, mas que com certeza deve usar menos agrotóxicos, menos... deve ser um produto um pouco mais natureba, mais saudável. E ela fala muito sobre respeito ao consumidor final. Eles são uma fazenda, gente, uma fazenda. Eles são pessoas que trabalham na roça. E não é uma fazenda que eu tô falando, aqueles caras que são indústria, não é isso. É uma família que trabalha na roça e eles mostrando a colheita deles de morango, a plantação deles de morango, a plantação de framboesa. Aí você olha para a plantação de framboesa assim, você vê um monte de matagal, você fala assim, gente, como assim? Um monte de mato. E ela fala que eles deixam o mato crescer entre
a plantação de framboesa, para que tenha biodiversidade, para que eles precisem usar menos produtos para o cultivo daquele alimento, daquela framboesa. E, por exemplo, aí ela mostra eles arrumando as caixinhas de morango. Então, por exemplo, eles arrumam as caixinhas de morango e que os morangos são selecionados, são morangos bonitos, são morangos que eles selecionam um a um, que eles tiram os que estão com picada de bichinho e que não sei o que. Poxa, é uma coisa super simples, é uma coisa que você até fale que é muito mais difícil do que a indústria, né? A indústria, quando vai criar um perfume, esses dias eu tava olhando o sabonete que eu tô usando e tá falando, olha, 60% menos plástico na embalagem. Então, assim, às vezes é mais fácil um produto industrializado mostrar essas características do que um produto natural. Mas, por exemplo, se você produz bolo, você pode mostrar que você, por exemplo, compra embalagens maiores de leite condensado para você não ter que gerar tanta embalagem de descarte, né? Por exemplo, um dos exemplos para mim é o Brownie do Luiz. O Brownie do Luiz, se eu não me engano, ele é produzido com achocolatado, né? Então sobravam muitas aquelas latas de Nescau. Não sei se é de Nescau, gente, é de um achocolatado. E aí, o que eles faziam com as latas? Eles passaram a reaproveitar as latas para fazer embalagem para os produtos, tipo casquinhas de brownies, coisas assim. E também reaproveitavam as latas para fazer vasinhos de planta. Então, assim, eles tinham uma mentalidade consciente, assim também como você que produz um bolo, que produz encomenda, você também pode fazer para que você consiga. Hoje em dia a gente está trocando a embalagem de sacola plástica por sacola de papel. Por quê? A de papel, ela degrada muito mais fácil do que a embalagem de plástico. Você às vezes usar canudos biodegradáveis ou os canudos de metal. Já só nessas pequenas coisas você vai fazendo uma diferença. 15º, embalagem. Embalagem que adiciona um outro nível de surpresa. Embalagem de papelão que pode virar boneco de origami. Então, por exemplo, as embalagens, elas são muito legais. Esses dias eu estava vendo umas embalagens que elas surpreendem, que elas literalmente são... deixa eu só voltar aqui num ponto de sustentabilidade. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Não, num ponto de sustentabilidade do seu comércio. Uma das coisas que eu vi e que eu achei incrível e que a gente tem até estudado para como implementar no nosso comércio, que vai linkar aqui embalagem e sustentabilidade, nós vimos sobre uma empresa em Nova York que ela trabalha com... tem todo um pensamento ativista, não sei o que, para ajudar a sociedade, taranã, e eles têm um trabalho de... Por exemplo, você vai lá e compra uma bolsa, a etiqueta da bolsa está escrita assim, um prato quente de comida. Aí você vai lá e compra o cinto está escrito assim, um cobertor quentinho. O outro está escrito assim, medicação para um aidético por um mês. Então, todos os produtos que eles têm uma pegada uma pegada social. Vai uma parte daquele valor daquele produto que é revertido nesse local. Ele é um local totalmente social, né? As pessoas que trabalham lá são são voluntários. As coisas que eles vendem são doações, então todo o valor é revertido, praticamente todo o valor, porque aluga local, essas coisas, é revertido
para essas causas, entendeu? É uma causa em geral para ajudar. Então, se a gente puder colocar coisas assim, sabe, tipo, que é uma sustentabilidade, é algo que você está fazendo pela sociedade e é algo que está na embalagem, sabe? Tá ali dizendo e fazendo, trazendo as pessoas para fazer parte de uma causa maior. Então, a embalagem realmente é algo muito legal. Eu acho super útil essas questões, por exemplo, nós trabalhamos muito por exemplo, você que trabalha com encomenda, você pode fazer lembranças para o Dia dos Namorados, Dia das Mães. Você pode vender produtos que sirvam para isso. Lembrancinhas. Eu sempre pensei em fazer lembrancinhas de aniversário dos meus filhos e que não fossem virar completamente lixo, mas que tivessem utilidade para as pessoas depois. Então, você tem que colocar uma bala de coco, que eu coloque dentro então de uma garrafinha que vai servir para a pessoa beber depois. Não preciso colocar a bala de coco dentro de um negocinho de papelão que vai virar lixo, entende? Então, sempre tente pensar em coisas assim para você sugestionar para o seu cliente, para que sejam coisas que sejam reaproveitáveis, sejam embalagens que sejam úteis. Então, por exemplo, quando a gente pensou na nossa lembrança do Dia dos Namorados, era um vaso de planta com uma caixa de bombons embaixo. Mas aí a gente ficou pensando, depois a pessoa pode tirar a planta, né, porque vai ter murchado, morrido, e os bombons também vão ter saído, vira uma caixa de joias para a pessoa guardar joias, uma caixa para ela guardar colar, sei lá, o que ela bem entendesse. Uma caixa que serviria para ela colocar na sala, no quarto, caixa de maquiagem, várias coisas. Então, sempre procure desenvolver uma embalagem que seja útil, tá? 16º, compatibilidade. Pode ser usado com outros itens que o cliente já tem. Um exemplo, foto batida no iPhone aparecer na hora no iPad. Isso muito tem utilidade a linha de iPhone e iPad tem muito isso, né? A nuvem que atende todos os aparelhos, né, que eles vendem. E, por exemplo, puxando para nossa questão do bolo, você às vezes ter um bolo que seja versátil, tanto para que você consiga vender numa festa ou para que seja um momento, um coffee break, ou que seja para comemoração, uma confraternização. Então, não ser só aquele bolo com cara de bolo de festa, mas que você consiga, na verdade, trazer ele para todos os ambientes. Então, criar um produto que seja versátil. Por exemplo, eu tenho um cookie incrível, mas que esse cookie não seja só para você vender ali na sua... Por exemplo, eu tenho um cookie incrível que ele serve para ser um produto de revenda, para que eu consiga ter uma embalagem legal e que eu consiga colocar ele para revender na lanchonete do Beltrano, do fulano, do ciclano, que eu consiga colocar ele para na festa de aniversário como uma lembrança, numa embalagem legal, como se fosse um bem vivido, bem casado, ou que eu consiga colocar ele num formato de pirulito para as crianças com uma decoração bonita em cima, ou que eu consiga colocar ele na mesa do café do dia a dia para o cliente levar na bolsa, entende? Então, assim, tente procurar versatilidade para o seu produto, para que ele consiga ter compatibilidade com vários ambientes, várias coisas diferentes. 17º, qualidade de vida. Um menu que oferece opções sem açúcar, glúten ou vegano. Então, por exemplo, isso a gente tem observado muito
e tem tentado buscar para nossa confeitaria. Então, ter algo que seja, por exemplo, hoje a gente tem o pão de queijo 7 grãos, que ele atende pessoas que não comem lactose. É um produto incrível, é um produto fit e é muito, muito, muito bom, de muita qualidade. Por exemplo, a gente tem a chocolatuda, que hoje é um produto sem glúten. Então, você pega uma outra gama. Agora a gente está estudando um produto sem açúcar. Para quê? Para você conseguir também. E vamos tentar trazer um produto. E temos um produto vegano. Vegano que a gente produz de vez em quando, que também consegue atender todo mundo. Então, assim, sempre pensar um pouco na qualidade de vida, apesar de ser uns doce, mas a gente pode comer doce com qualidade de vida. Então pense isso também para o seu produto. Lógico que não é uma coisa que tem uma demanda absurda, mas se você consegue, por exemplo, a nossa chocolatuda é um produto incrível, incrível, realmente é muito bom. Eu não sou muito de comer chocolate, assim, não é o meu forte, mas, bicho, pensa num negócio que eu como mais chocolatuda do que brownie até. Incrível, incrível. E consegue atender a servir pessoas sem glúten, que tem problema com glúten, entende? Então, ó, vamos lá. 18º, certificação. Comprovação de que é o que diz ser. Um exemplo. Seus alunos são mostrados no seu site como formados no seu curso. Então, as pessoas dizerem, olha, não, realmente, o que eu aprendi com ela foi incrível. Nossa, suas dicas me ajudaram muito. Nossa, realmente foi muito bom. O seu curso, nossa, eu realmente consegui ter um retorno financeiro, ganhar dinheiro com o que você me ensinou. Então, assim, isso é uma certificação. Ou ter pessoas, por exemplo, se você olhar a pesquisa lá, pesquisar a gente no Google, você vai ver os meus clientes me dando uma avaliação boa, vai estar dizendo, olha, o produto é muito bom, ou você entregou um produto sobre encomenda, aí tá lá a pessoa elogiando o seu trabalho. Posta isso, posta nas suas redes sociais, pede permissão. Isso é um certificado de que você está fazendo um bom trabalho. Isso é uma prova social e isso é muito importante para que as pessoas vejam, porque elas passam a confiar no que as outras pessoas estão falando. Não é só você dizendo que você é bom, ok? Então, é muito importante isso para o seu trabalho, tá? Então, não tenha medo, pergunte. Assim que você entregar um bom trabalho, você fala, fulano, você poderia avaliar para mim? Poderia fazer um comentário? Você poderia, faça um questionáriozinho, se a pessoa, é difícil a pessoa te marcar num story ou alguma coisa assim, pede ela para fazer uma avaliaçãozinha sua no Google, pede ela para dá um brinde se ela fizer, ou sei lá, deixa um tablet lá. Você poderia responder esse questionário aqui, responder uma avaliação no Google, minha? Peça as pessoas para fazer. Isso é muito importante para você. 19º e última, eu acho que vai dar tempo na minha 1 hora. Conforto. Atinge o mesmo objetivo, mas com muito mais conforto. Exemplo, cinema com assento reclinável que viram quase camas. Então, assim, é total diferencial. Então, por exemplo, eu posso ter lá na minha confeitaria uma cadeira dura de madeira, mas eu posso ter também uma cadeira de madeira com umas almofadinhas super gostosas, uma almofadinha peludinha. Por quê? Porque agora está no inverno e aquilo te ajuda a aquecer, aquilo traz um conforto, traz uma casa de vó. Eu posso ter uma janela simplesmente com um blackout, mas eu posso ter uma janela com uma cortina maneira. Eu posso ter uma parede, simplesmente uma parede, mas eu posso ter uma parede com um quadro, com uma frase motivacional que vai melhorar o dia daquela pessoa. Entende? Não é só uma questão de conforto, é uma questão de ambiente, de você pensar no que você pode trazer a mais de bem-estar para aquela pessoa. Então, por exemplo, eu vou numa clínica fazer um tratamento estético. Aí chego lá, no final do tratamento estético, a pessoa me oferece
ela poderia me oferecer, não deve, tá? Uma Coca-Cola, um bombonzinho, uma balinha. Pensa só, gente, se a pessoa tá na clínica de tratamento estético, ela tá querendo ficar mais bela. Essas coisas não ajudam a ficar bela. Mas eu posso oferecer uma balinha com colágeno. Ah, é mais caro, Bianca. Fia, você não tá entendendo, você tá gerando valor para aquele cliente. Não dá para oferecer balinha com colágeno, oferece uma maçã. Higieniza a maçã, passa no plástico filme, deixa lá maçãzinhas. Vai te custar o quê? R$1. R$1 que vai gerar valor pro seu cliente. Oferece, sei lá, se fosse uma academia bombada e com dinheiro, oferece uma bebidinha de whey. Sei lá, oferece algo diferenciado, oferece algo que acrescente valor para o seu cliente, entende? Então, assim, tente gerar algo nele a mais. Eu acho que é isso. E qual é o embasamento disso? Vamos lá pegar aqui de novo. São 19 necessidades que você precisa ou pode suprir do seu cliente. Você precisa atender pelo menos uma para o seu cliente comprar de você, certo, né? Mas quando você atinge uma só, o seu elo com o seu cliente ainda é muito frágil, porque o risco que corre de um concorrente também suprir essa uma única necessidade é muito grande. Agora, quando você consegue suprir, e vamos lá, não é difícil, eu peguei essas 19 necessidades e acrescentei aqui num produto único, um bolo, entende? Então, por exemplo, vamos dizer conforto no bolo. Atinge o mesmo objetivo, mas com muito mais conforto. Como um assento reclinável, não sei o que. Por exemplo, eu posso fazer a entrega do bolo. Eu posso entregar. É um conforto que eu tô levando pro meu cliente. Porque ele, ao invés dele ficar doido no dia da festa dele, não tem importância, eu entrego pra você, fulano. Eu consegui, eu acho que acrescentar 19, se não foi 19, foi 17, dentro de um produto, um bolo. Entende? Você consegue. E aí... Mas preciso fazer as 19, Bianca? Não precisa, mas faça pelo menos 2, 3, 4, 5. É muito difícil um concorrente conseguir bater você se você consegue atender pelo menos 5 necessidades do seu cliente. Cara, pega um produto e pensa. Você não precisa, é o que eu falo, às vezes as pessoas erram, pecam porque querer ter mais, porque menos é mais. Então, se você pega se você tem 10 produtos, mas 10 produtos que atendem várias necessidades, é muito difícil você ser batido. Então, foca nisso, são 19. Eu vou deixar essa live gravada. Se você não assistiu desde o início, assiste. Eu dei vários exemplos, não só no bolo, mas em vários produtos, para que você conseguisse atender as 19 necessidades do seu cliente. Essas são as necessidades mais gerais, assim, sabe? Que encaixa em qualquer mercado, em qualquer produto. E eu te provei isso com o bolo, tá? Então, olha para o seu produto e tenta ver o que mais você consegue atender, o que mais você consegue... E na hora que você for falar desse produto, você divulga isso. Você divulga sobre essas necessidades que você está atendendo. Porque a gente não vende chocolate 70% Calibu, a gente não vende isso. Lembra que eu te falei? Nós vendemos desejos, nós vendemos experiências. Então, a Boticário não está vendendo 40% de álcool, 50% de essência de rosas, e ela não vende isso. E a gente está querendo muitas vezes vender doce falando: olha, porque eu trabalho com manteiga, chocolate Calibu, farinha Renata. Pelo amor de Deus, não é isso. Cuidado com o que você tá... olha, eu faço sobrancelha, ou eu faço, sei lá, com linha, ou sei lá, com o quê? A gente está querendo vender matéria-prima, gente, não é isso. A gente vende a entrega, o desejo do cliente, entende? Então, assim, eu entrego, por exemplo, tem um tatuador agora incrível, que o cara tatuagem camuflada.
E ele camufla, olheira, camufla, estria, camufla tudo. O cara não tá vendendo tatuagem, cara, o cara tá vendendo camuflagem. Você tá entendendo? E o cara tá rico com isso, tá vendendo camuflagem. Entendeu? Beijo, obrigado, tá dando 1 hora no Instagram. Eu te espero. Semana que vem, live todo dia, do dia 18 ao dia 25, 10 e 7 da manhã, tá? Beijo! E aí, é o que? Nossa maratona confeiteiras na prática para você viver de confeitaria na prática. Beijo, obrigado, tchau!